Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, interceder por mim. Estamos no 22º domingo do tempo comum e hoje, Jesus, falas-nos tu na continuidade do último Evangelho, em que Pedro fez aquela confissão de fé tão forte e tão certeira, dizendo que tu és o Salvador, tu és o próprio Deus, feito homem. E nós queremos renovar com ele hoje também esta profissão de fé que ele fez. E assim, de facto, reconhecendo, ele mostra-nos também o caminho para o céu. Como é que nós vamos viver aquela felicidade que tanto ansiamos, que tanto esperamos e que só Deus nos pode dar. E hoje Jesus fala-nos disso. Fala-nos de que o caminho passa pela cruz. E muitas vezes acontece-nos nós respondermos como Pedro ao ouvir isto, e os apóstolos ao ouvir isto não deve ter sido nada fácil, porque não estavam nada à espera que o caminho fosse este, o caminho fosse um caminho que levasse ao sofrimento, um caminho de flagelação, um caminho de rejeição, de doação, disto tudo por amor. E se calhar dizemos e contestamos a Jesus, como Pedro: Deus te livre de tal, Senhor. Isso não há de acontecer. É como nós. Às vezes dizemos: Deus nos livre disso. Deus nos livre disto que me está a acontecer. E olhamos para o sofrimento como um mal e não com um sentido sobrenatural. Às vezes, olhar para a cruz é insuficiente, porque temos que olhar para a cruz com o crucificado, e é Jesus, tu, Jesus, que nos dás o sentido. Uma cruz sem crucificado não faz sentido nenhum. E um crucificado sem cruz também não. Porque esse é realmente o caminho que Jesus nos apresenta para o céu, e então entregamos-lhe também toda a nossa vida por amor, à vista da paixão anunciada por ti, Senhor. Pedro tenta dissuadir-te de aceitar a cruz, e então rejeitas energicamente a sua proposta e, pelo contrário, apresentas-nos a todos nós a cruz como um programa de vida, a cruz como realmente um caminho que nos leva ao céu. Quem quiser ser teu discípulo, Senhor, e nós queremos, como tu dizes, terá como mestre de renunciar a si mesmo. Nós queremos, Jesus, e hoje pedimos-te esta graça de saber-te pôr sempre em primeiro lugar, todos os dias. Renunciar a si mesmo, renunciar àquilo que no fundo me leva a uma autossuficiência sem ti. Renunciar àquilo que me leva a ser muitas vezes egoísta. E por isso, Jesus, hoje pedimos-te que te sigamos, que te saibamos seguir, renunciando a nós mesmos, tomando a cruz e então sim seguir. Senhor, o que nós mais queremos mesmo é a tua salvação, a tua vida. E que para isso, que a tua vida se faça primeiro lugar em nós, na minha vida. É procurar olhar para ti, no Evangelho. Ajuda-me também a identificar-me contigo, no fundo a percorrer o mesmo caminho que tu, a viver como tu me pedes. Isso ajuda-me também a rezar. Ajuda-me também a rezar mais com a tua palavra, para me identificar mais com ela. E hoje é muito exigente. Nós queremos salvar, Senhor, e portanto queremos também
perder aqui a nossa vida para que possamos ter mais a tua vida, para a encontrarmos. Na verdade, de nada me aproveitaria, Senhor, de ser um grande anunciador do teu Evangelho, falar muito de ti aos outros, fazer coisas boas, se na verdade depois não tivesse uma intimidade contigo e tudo fosse falso, no fundo, se por dentro fosse oco, não houvesse nada e a mínima coisa vacila. Deixa que a minha vida não seja oca, que a minha vida tenha de facto uma vida interior que saiba também ser o sustento, inclusivamente dos sofrimentos da cruz que me envias. Nossa Senhora em Fátima falava com os pastorinhos tais dispostos a receber os sofrimentos que Deus tem para vos enviar. Dizia Nossa Senhora aos pastorinhos, e eles sim estamos, e de facto viveram isso na primeira pessoa. Não é preciso olhar para uma cruz extraordinária, fora do que é comum. Muitas vezes vem, se calhar vem às vezes, aliás, mas na nossa vida, e também aí somos chamados a ver que Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, inclusivamente nesses sofrimentos tão grandes na nossa vida, que Deus concorre em tudo para o bem. E por isso ter um olhar de fé, um olhar sobrenatural. Mas muitas vezes são as coisas do dia a dia. E Santa Jacinta Marte, a Estrinha de Fátima, mostra-nos muito isso. Um dia estava a sair de casa e levou um lanche para o dia, ia pastorear, ia com Francisco e com a Lúcia, e a Jacinta a certa altura cruza-se com um outro menino e pergunta-lhe: queres um lanche? E ela diz: aquilo custou-me horrores. E era só um lanche. Podemos pensar, nós era só um lanche, não custava nada. Não, mas na verdade ela era uma menina pequenina e se calhar custava muito, e às vezes se calhar até a nós custa muito. Uma coisa aparentemente tão pequenina custa-nos muito, e também ela dizia que oferecia isso pela conversão dos pecadores. E portanto, Senhor, de facto, também nós queremos oferecer-nos em tudo, inclusivamente nos pequeninos sofrimentos, sejam queridos e voluntários por nós, como este da Jacinta, que ofereceu, foi voluntário. Ela sabia que aquilo a ia fazer sofrer, mas quis pôr o outro em primeiro lugar, renunciou a si mesma. E nós queremos também nesses voluntários, mas também nos involuntários que nos chegam. Também temos sofrimentos que nos vêm sem o nosso querer à partida. E que a morte de alguém que nos faz sofrer, por exemplo, e que nós, se calhar, não dependeu de nós à partida. Que sempre, Senhor, nós saibamos entregar a vida e então aí sim encontrar-te. Que nós não sejamos como o demónio que afasta a cruz de si, que tem pavor à cruz. E muitas vezes, Senhor, a cruz, voluntária e involuntária, causa-nos repulsa. Não a queremos. E não oferecemos por alguma intenção, não nos unimos a Ti, que sempre nos ajuda a unir a Ti. Que sempre me ajude, Senhor, a aproximar-se e a identificar-me mais contigo. É um misterioso caminho, sim. Se calhar às vezes é muito misterioso este caminho da paixão. Mas também a vida dos santos nos mostra que já em vida aqui na Terra também veem, contemplam já a ressurreição. E temos que ter sempre, Senhor, que tenhamos sempre presente a Tua ressurreição, a Tua vida. Porque senão nada disto faz sentido. Nada do sofrimento, nada da cruz tem sentido se não for a ressurreição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.